Galera, antes de eu provar cientificamente que a Arca de Noé era perfeitamente possível, me ajuda com uma coisa. Bate um like neste vídeo se você sempre quis entender como 7.500 animais cabiam numa embarcação antiga. E se inscreve no canal, porque hoje você vai ver números que vão explodir sua mente. Preparado para ter sua visão da Bíblia transformada pela ciência? Então bora! Como Noé colocou milhões de animais na arca, cálculo científico impossível revelado, o maior mistério da história da humanidade. Imagine por um momento, você está diante da tarefa mais impossível já registrada na história humana. Deus te pede para construir uma embarcação e colocar dentro dela representantes de todas as espécies de animais do planeta Terra. Não estamos falando de alguns bichinhos de estimação. Estamos falando de milhões de espécies diferentes. Esta é exatamente a situação que Noé enfrentou há milhares de anos, segundo o relato bíblico. E por séculos, essa história tem deixado tanto crentes quanto céticos com uma pergunta que parece não ter resposta. Como é matematicamente possível encaixar tantos animais em uma única embarcação? Hoje, vamos mergulhar fundo neste mistério usando ciência, matemática e lógica para descobrir se existe uma explicação racional para um dos eventos mais extraordinários já registrados. Prepare-se por as dimensões reais da arca, muito maior do que você imagina. O projeto divino revelado. Quando a maioria das pessoas pensa na Arca de Noé, imagina uma pequena embarcação de madeira flutuando em águas calmas. Essa imagem está completamente errada. Vamos analisar as medidas exatas descritas na Bíblia. Medidas bíblicas originais. Comprimento, 300 côvados. Largura, 50 côvados. Altura, 30 côvados. Mas o que significa côvado? Esta era uma unidade de medida antiga baseada no comprimento do antebraço humano, da ponta do dedo médio até o cotovelo. Arqueólogos descobriram que o côvado variava entre 44,5 centímetros e 52,5 centímetros, dependendo da cultura e época, usando a medida conservadora de 45 centímetros por côvado. Comprimento, 135 metros, quase 1,5 campo de futebol. Largura, 22,5 metros. Altura, 13,5 metros. Equivale a um prédio de 4 andares. Comparação com embarcações modernas. Para você ter uma ideia do tamanho, a arca seria maior que o Titanic em algumas dimensões, equivalente a 522 vagões de trem, com volume total de aproximadamente 40.000 metros cúbicos. A área total de aproximadamente 101.250 metros quadrados. Isso não é uma pequena embarcação, é uma verdadeira cidade flutuante, construída com tecnologia de milhares de anos atrás. A engenharia por trás do projeto. O mais impressionante é que essas proporções, 30:3, são consideradas pelos engenheiros navais modernos como ideais para estabilidade e flutuabilidade. Estudos realizados por universidades de engenharia naval confirmaram que uma embarcação com essas proporções seria extremamente estável, mesmo em tempestades severas. Quantos animais realmente entraram na arca? O mito dos milhões de espécies. Aqui chegamos ao cerne da questão. A primeira coisa que precisamos esclarecer é quantos animais realmente entraram na arca. A resposta vai surpreender você. Primeiro, vamos entender o que a Bíblia realmente diz. De todo animal limpo, levarás contigo 7 pares. Gênesis 7:2. Dos animais que não são limpos, 1 par. Gênesis 7:2. Das aves dos céus, 7 pares. Gênesis 7:3. Definindo espécie versus gênero, a palavra hebraica original usada na Bíblia é min, que é melhor traduzida como gênero ou tipo, não necessariamente espécie no sentido científico moderno. Por exemplo, gênero felino, leões, tigres, leopardos, gatos domésticos. Gênero canino, lobos, cães, raposas, chacais. Gênero bovino, bois, búfalos, bisões.
Isso significa que Noé não precisava levar todas as raças de cães que existem hoje. Apenas um par do gênero canino original, que depois se diversificou nas centenas de raças que conhecemos. Cálculo científico real. Biólogos estimam que existem aproximadamente 1.500 a 2.000 gêneros de animais terrestres que precisariam estar na arca, excluindo peixes que sobreviveriam na água. Matemática simples. 2.000 gêneros de animais impuros, 4.000 animais, 2 por gênero, 300 gêneros de animais limpos, 2.100 animais, 7 por gênero, 200 gêneros de aves, 1.400 aves, 7 por gênero, total aproximado, 7.500 animais. Estamos longe dos milhões que imaginávamos. O problema do espaço. Será que cabiam mesmo? Calculando o espaço necessário. E agora vamos fazer o cálculo que todo mundo quer saber. Será que 7.500 animais caberiam em 40.000 metros cúbicos? Primeiro, precisamos considerar que nem todos os animais são gigantes. Na verdade, a maioria das espécies animais são relativamente pequenas. Distribuição por tamanho, estimativa científica. 60% dos animais são do tamanho de uma ovelha ou menores. 30% são de tamanho médio, como um boi. 9% são grandes, como cavalos. Apenas 1% são gigantes, como elefantes. Fazendo as contas, animais pequenos, 4.500 animais. Espaço médio necessário, 1 m3 por animal. Total, 4.500 m3 animais médios, 2.250 animais. Espaço médio necessário, 3 m3 por animal. Total, 6.750 m3. Animais grandes, 665 animais. Espaço médio necessário, 8 m3 por animal. Total, 5.400 m3. Animais gigantes, 75 animais. Espaço médio necessário, 20 m3 por animal. Total, 1.500 m3. Espaço total necessário para animais, 18.150 m3. Espaço disponível versus espaço necessário. Espaço total da arca, 40.000 m3. Espaço necessário para animais, 18.150 m3. Espaço restante, 21.850 m3. Mais de 50%. Resultado: os animais ocupariam apenas 45% do espaço disponível. E a comida? O desafio logístico gigantesco, calculando a alimentação. Agora chegamos a outro desafio aparentemente impossível: como armazenar comida para 7.500 animais durante mais de um ano. O dilúvio durou 40 dias, mas Noé ficou na arca por mais de um ano. Gênesis 8, 13 e 14. Vamos calcular quanto alimento seria necessário. Consumo diário estimado por categoria. Animais pequenos, 1 kg de alimento por dia. Animais médios, 10 kg de alimento por dia. Animais grandes, 25 kg de alimento por dia. Animais gigantes, 100 kg de alimento por dia. Cálculo para 400 dias. Margem de segurança: 4.500 animais pequenos, 1.800 quilos, 2.250 animais médios, 9.000 quilos, 665 animais grandes, 6.750 quilos, 75 animais gigantes, 3.000 quilos. Total de alimento necessário, 20.550 toneladas. Será que cabia? Considerando que alimentos secos e concentrados têm densidade média de 500 km3, volume necessário para comida, 41.100 m3. Problema aparente: isso é mais do que o volume total da arca. A solução surpreendente: hibernação. Aqui descobrimos algo extraordinário. Muitos textos antigos, incluindo algumas tradições judaicas, sugerem que Deus fez com que a maioria dos animais entrasse em um estado semelhante à hibernação durante a viagem. Evidências científicas da hibernação. Durante a hibernação, animais consomem até 90% menos energia. Alguns animais podem hibernar por mais de 6 meses. O metabolismo reduz drasticamente, diminuindo necessidades alimentares. Recalculando com hibernação, 90% dos animais, apenas 750 animais ativos, consumo de alimento reduzido para apenas 2.055 toneladas, volume necessário, 4.110 m3. Agora sim, a matemática fecha perfeitamente. Capítulo 5. O mistério da coleta. Como reunir os animais. A migração impossível.
Uma das perguntas mais intrigantes é: como Noé conseguiu reunir animais de todos os continentes? Pinguins da Antártica, cangurus da Austrália, lhamas da América do Sul. A geografia pré-diluviana. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, a geografia antes do dilúvio era completamente diferente. Evidências geológicas sugerem que Pangeia recente. Os continentes podem ter estado mais próximos pontes de terra. Existiam conexões terrestres entre continentes, clima uniforme. O planeta tinha temperatura mais estável globalmente, a teoria da migração instintiva. O texto bíblico diz que os animais vieram até Noé, não que ele foi buscá-los. Isso sugere um comportamento migratório extraordinário, possivelmente guiado por instinto divino. Pessoal, se você ficou impressionado com esses cálculos científicos da Arca de Noé, imagina só o que mais está vindo por aí. Deixa aquele like maroto aí embaixo se você nunca tinha visto a Bíblia dessa forma científica antes. E se você quer mais mistérios bíblicos desvendados, com ciência e matemática, aperta esse botão vermelho de inscrever-se agora mesmo. E não esquece de ativar o sininho das notificações, porque eu estou preparando um vídeo bombástico sobre como Moisés realmente abriu o Mar Vermelho e a física por trás vai te deixar de queixo caído. Sério, clica no sininho agora que você não vai querer perder isso. Exemplos de migrações incríveis na natureza atual. Tartarugas marinhas viajam milhares de quilômetros, aves migratórias cruzam continentes, baleias fazem jornadas de 25 mil quilômetros. Se animais hoje fazem migrações impossíveis, seguindo instintos naturais, por que não poderiam ter feito isso de forma ainda mais extraordinária antes do dilúvio? Capítulo 6. Engenharia naval. A Arca era realmente navegável, testando a estabilidade. Engenheiros navais modernos fizeram simulações computadorizadas da Arca usando as dimensões bíblicas. Os resultados foram surpreendentes. Características navais da Arca: centro de gravidade muito baixo, extremamente estável, proporção ideal, 30.5.3, é perfeita para flutuabilidade, resistência a ondas, suportaria ondas de até 30 metros, capacidade de carga, poderia carregar até 24 mil toneladas. Comparação com o Titanic. O Titanic tinha 269 metros de comprimento, a Arca tinha 135 metros. Mas proporcionalmente, a Arca era mais estável. Titanic, proporção 9.1.1, instável em tempestades. Centro de gravidade alto, projetado para velocidade, não estabilidade. Arca, proporção 30.513, extremamente estável. Centro de gravidade baixo, projetada para sobrevivência, não velocidade. O segredo da construção. A Bíblia menciona que a Arca foi feita de madeira gopher e impermeabilizada com betume. Estudos arqueológicos sugerem que madeira gopher, possivelmente cedro, extremamente resistente betume, asfalto natural, impermeabilização perfeita. O fator tempo. Quanto tempo levou para construir? A cronologia bíblica. Segundo a Bíblia, Noé tinha 600 anos quando entrou na Arca. Mas quando Deus lhe deu as instruções? Algumas tradições sugerem que ele teve entre 55 a 75 anos para construir, calculando a força de trabalho. Volume de madeira necessário, aproximadamente 15 mil metros, peso total, cerca de 12 mil toneladas. Com técnicas antigas e uma equipe de 10, 20 pessoas trabalhando continuamente. Tempo estimado, 50, 70 anos. Trabalho diário, cortar, transportar e montar madeira logística, armazenar materiais e planejar construção. Isso é perfeitamente viável dentro da cronologia bíblica. Tecnologia disponível. Muitas pessoas subestimam a tecnologia disponível nos tempos antigos. Ferramentas da época, machados de bronze e ferro, serras especializadas, sistemas de roldanas. Técnicas de engenharia naval, evidências arqueológicas, pirâmides do Egito, construídas na mesma época, megalitos de Stonehenge, tecnologia naval, Fenícia avançada,
Capítulo 8. Cuidando dos animais. O desafio diário. A logística do cuidado. Cuidar de 7.500 animais diariamente parece impossível para uma família de 8 pessoas. Mas vamos analisar cientificamente. Com animais em hibernação, 90%. Animais ativos, 750 animais por pessoa, 94 por dia. Tempo por animal, 10 minutos. Total de trabalho, 15,5 horas por pessoa. Sistemas automatizados antigos. A arqueologia revela que civilizações antigas tinham sistemas surpreendentemente sofisticados. Possíveis sistemas na arca, comedouros automáticos, gravity-fed systems, sistemas de água, canalização simples, limpeza, sistemas de drenagem, ventilação, aberturas estratégicas, organização por tipos. A Bíblia menciona que a arca tinha 3 andares. Uma organização lógica seria: primeiro andar, animais grandes e suprimentos. Segundo andar, animais médios e pequenos. Terceiro andar, aves e família de Noé. Isso otimizaria o trabalho e facilitaria o cuidado. Descobertas no Monte Ararat. Arqueológicas. A arca realmente existiu? Descobertas no Monte Ararat. Por décadas, expedições ao Monte Ararat, onde a Bíblia diz que a arca repousou, encontraram evidências intrigantes, descobertas relatadas, estruturas de madeira petrificada, formações com dimensões similares à arca, rebites de metal antigos. Madeira em altitudes impossíveis para crescimento natural. Análise científica das evidências. Pontos a favor. Madeira encontrada tem idade compatível, 4.500 anos. Localização corresponde ao relato bíblico. Dimensões encontradas são consistentes. Pontos questionados. Preservação por tanto tempo seria extremamente rara. Condições geológicas do Ararat são desafiadoras. Algumas descobertas foram posteriormente contestadas. Outras evidências históricas, mais de 200 culturas ao redor do mundo têm histórias de um dilúvio global. Épico de Gilgamesh, Mesopotâmia. Mito de Deucalião, Grécia. Lenda de Yu, China. Histórias dos povos nativos, Américas. Capítulo 10. As implicações científicas. O que isso significa? Repensando a história antiga. Se a história da arca é literalmente verdadeira, isso tem implicações enormes para nossa compreensão da história. Implicações tecnológicas. Civilizações antigas eram mais avançadas do que pensamos. Conhecimento de engenharia naval sofisticado. Capacidade de planejamento e execução complexa. Implicações biológicas. Diversificação das espécies após o dilúvio. Explicação para a distribuição geográfica atual. Entendimento diferente sobre evolução e adaptação. O debate científico moderno. Cientistas que apoiam a possibilidade. Engenheiros navais confirmam viabilidade da embarcação. Biólogos reconhecem que número de tipos é gerenciável. Geólogos encontram evidências de eventos cataclísmicos globais. Cientistas céticos questionam evidências arqueológicas. Desafiam cronologia tradicional. Propõem explicações naturais para similaridades nas culturas. Encontrando o meio termo. Independente da crença pessoal, alguns fatos são inegáveis. As dimensões da arca são engenheiramente sound. O número de animais necessários é matematicamente viável. Existe tecnologia antiga, mais sofisticada do que imaginamos. Múltiplas culturas preservaram memórias similares. Capítulo 11. Lições modernas da Arca de Noé. Princípios de gestão e organização. A história da Arca oferece lições valiosas para os tempos modernos. Planejamento. A longo prazo, Noé teve décadas para se preparar. Planejamento detalhado de recursos. Execução consistente durante anos. Gestão de recursos. Uso eficiente do espaço disponível, otimização de alimentos e suprimentos. Contingências para emergências. Trabalho em equipe, família trabalhando com objetivo comum. Divisão clara de responsabilidades.
perseverança em face de desafios imensos, sustentabilidade e conservação. A Arca também oferece insights sobre conservação, preservação de espécies, importância de manter diversidade biológica, cuidado com ecossistemas, responsabilidade humana pela criação, vida sustentável, aproveitamento máximo de recursos, planejamento para sobrevivência a longo prazo, harmonia entre humanos e animais. Capítulo 12. Tecnologias que tornaram possível. Inovações necessárias para tornar a Arca viável. Várias tecnologias precisariam estar disponíveis. Sistemas de preservação de alimentos, secagem e defumação, fermentação controlada, armazenamento hermético, gestão de resíduos, sistemas de compostagem, drenagem eficiente, reciclagem de materiais orgânicos, controle climático, ventilação natural, isolamento térmico, controle de umidade, comparação com tecnologia moderna. Surpreendentemente, muitas soluções necessárias para a Arca são mais simples que tecnologias modernas. Vantagens das soluções antigas: menos dependentes de energia externa, mais resistentes a falhas sustentáveis a longo prazo, baseadas em princípios naturais. Conclusão: o veredicto científico. Após analisarmos todos os aspectos científicos, matemáticos e logísticos da Arca de Noé, chegamos a uma conclusão surpreendente. É tecnicamente possível que a história seja literalmente verdadeira. Resumo dos fatos comprovados. Dimensões viáveis. A Arca tinha tamanho suficiente para a missão. Número gerenciável: 7.500 animais, não milhões. Estabilidade naval. Proporções ideais para a navegação. Tecnologia disponível. Ferramentas e conhecimento existiam. Tempo suficiente. Décadas para a construção eram adequadas. Sistemas funcionais. Soluções logísticas eram possíveis. O que isso significa? Isso não prova que a história aconteceu exatamente como descrita, mas demonstra que não há impossibilidades científicas que a invalidem. A narrativa é internamente consistente e matematicamente viável. Para crentes e céticos. Para quem tem fé, os cálculos mostram que sua crença não contradiz a ciência. Para quem é cético, os números mostram que a história merece consideração séria. Para todos, demonstra que textos antigos podem conter mais sabedoria científica do que imaginamos. A pergunta final: se civilizações antigas tinham conhecimento para planejar e executar um projeto desta magnitude, que outras impossibilidades históricas deveríamos reexaminar com olhar científico? A Arca de Noé nos ensina que a linha entre fé e ciência nem sempre é tão clara quanto pensamos. Às vezes, o impossível é apenas improvável, e o improvável pode se tornar inevitável quando temos tempo, planejamento e determinação suficientes. O mistério foi desvendado. Matematicamente e cientificamente, a Arca de Noé não só era possível, como também era um projeto de engenharia impressionantemente sofisticado para sua época. A próxima vez que alguém disser que a história da Arca é cientificamente impossível, você pode responder com confiança: os números provam o contrário. E aí consegui provar que a Arca não era impossível? Os números não mentem, né? Escuta só. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre histórias bíblicas, você tem que fazer isso. Like neste vídeo agora. Isso ajuda muito o canal. Inscreva-se se você quer mais mistérios bíblicos desvendados com ciência real. Ativa o sininho. Comenta aí embaixo. Qual mistério bíblico você quer que eu desvende no próximo vídeo? E compartilha com aquele amigo cético que sempre diz que a Bíblia contradiz a ciência. Manda este vídeo para ele. Valeu, galera! Até o próximo mistério!